Vamos entender também, professor, aproveitando sua presença, em que pé estamos da guerra, né? Porque o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse hoje que essa terça-feira, vai ser o dia mais intenso dos ataques americanos contra o Irã até agora, com o maior número de caças, de bombardeios e de ataques. Ele afirmou ainda que as forças iranianas dispararam o menor número de mísseis em um período de 24 horas desde o início da guerra. E essas declarações vão, de certa maneira, numa direção oposta da mensagem que foi dada por Donald Trump ontem, durante uma entrevista, no qual ele disse que a guerra estava praticamente encerrada e que estava com os dias contados, né? Diz que o conflito poderia terminar em breve e que os Estados Unidos estão muito à frente no cronograma. Já a Guarda Revolucionária do Irã respondeu dizendo que será o Irã que vai determinar o fim da guerra. Aliás, vamos abrir o tweet, eu não sei, hoje o Donald Trump falou a respeito do Irã nas suas redes sociais. A gente tem aberto aí para que a gente possa dar uma olhadinha. Vamos lá. Aqui, ó. Se o Irã fizer qualquer coisa que interrompa o fluxo de petróleo no Estreito dos Estados Unidos, o atingirão 20 vezes mais fortemente do que o atingiram até agora. Aqui é com a tradução aqui. Além disso, eliminaremos alvos facilmente destrutíveis, que tornarão praticamente impossível a reconstrução do Irã como nação. Morte, fogo e fúria reinarão sobre eles, mas espero e rezo para que isso não aconteça. É difícil, né? Este é um presente dos Estados Unidos da América para a China e todas as nações que utilizam intensamente o Estreito de Hormuz. Espero que seja um gesto muito apreciado. Obrigado pela atenção e o assunto. Donald Trump, ele sempre encerra assim. Ele está falando aí sobre a questão do petróleo, né? A gente tem um impacto no preço do petróleo. Ontem o barril chegou a subir quase a $120 o barril, depois caiu mais uma vez. Aqui no Brasil, inclusive, a gente já tem repercussão também do valor do preço dos combustíveis. Os preços dos combustíveis em São Paulo, por exemplo, tiveram uma alta de 8,4% em São Paulo após a alta do petróleo. Vamos lá, em que pé estamos na guerra? Essa questão do petróleo é uma questão decisiva no fim dessa guerra? Sem dúvida, Fabiola, a questão do petróleo ela tem o efeito de transformar uma guerra que hoje é regional em efeitos de caráter globais. Isso porque toda a economia global é baseada no petróleo. O Estreito de Hormuz ele é estratégico para diversos continentes e países. Então, a mera possibilidade de fechamento, como tecnicamente agora está fechado, causa flutuações no preço do barril do petróleo que afeta a economia de diversas nações, dentre elas os Estados Unidos, que terão eleições, midterm elections, agora em novembro deste ano. Então, a questão da possibilidade de abrir e fechar o estreito é um atributo estratégico que o Irã possui em virtude da sua geografia e da construção de um poder militar voltado à guerra simétrica, especialmente a poder usar uma estratégia que não apenas militar, mas também de caráter econômico e de pressão. E isso é importante, a fala do Trump que você traz, de ameaçar bombardear o Irã cada vez mais, é porque demonstra, de certa forma, um relativo desespero, na perspectiva de compreender que, apesar dos Estados Unidos possuírem a maior marinha do mundo em termos de capacidade de poder de fogo, uma ação de escolta para a abertura completa do estreito, para se tornar sustentável durante o tempo, exigiria um risco muito grande para suas embarcações. Dentro do estreito, a sustentação dentro do esforço, especialmente numa região de águas fechadas que favorecem capacidades antinavio do Irã, seja através de mísseis antinavios ou de pequenos submarinos dieselétricos que podem ser utilizados para ações de guerrilha marítima na região do estreito. É por isso que não apenas os Estados Unidos, como agora uma força-tarefa nuclear em porta-aviões por parte da França e outros países que enviam navios para a região, buscam pressionar pela reabertura do estreito. E, pasme, uma das esperanças é a pressão chinesa em relação ao Irã para que o estreito seja aberto. Mas para o Irã, já que vive uma guerra existencial, tal como Israel, abrir o estreito nesse momento seria tecnicamente suicídio, porque é uma carta na manga dentro da barganha estratégica em que a guerra lhe impõe. Ou seja, são tempos difíceis para a geoeconomia do petróleo, apesar do barril ter recuado um pouco de preço nesta manhã. Professor, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa aqui, mas eu queria lhe fazer uma pergunta muito objetiva, né? O Trump imaginou que ia fazer no Irã o que fez na Venezuela. Faltou lá uma Delcy Rodrigues iraniana, né?
atravessaram no caminho do Trump um novo ayatollah lá, o Mojtaba Khamenei, e o Irã adotou táticas de uma guerra assimétrica, né? Passou a bombardear os vizinhos, de modo que esses vizinhos passassem a pressionar o Trump para interromper a guerra, e fechou o Estreito de Hormuz, aliás, como era previsível, né? Já se pode dizer que o Trump perdeu o controle de uma guerra que não interessava tanto aos Estados Unidos como interessa a Israel. O Trump está rodando ali como um parafuso espanado. Ele perdeu o controle dessa guerra? Já dá para dizer isso, não? Josias, ainda não, porque os objetivos americanos em relação à guerra, eles são, de certa forma, nebulosos. Você tem uma teoria de que afirma que, na prática, os Estados Unidos foram tragados para a guerra por influência israelense, e, nesse sentido, os Estados Unidos não teriam grande interesse na guerra em si, sendo necessária uma estratégia de saída. Outra teoria vai entender que a entrada dos Estados Unidos em relação ao Irã busca, essencialmente, essa mudança de regime, que para si seria importante concluir uma reconfiguração geopolítica e geoeconômica do Oriente Médio à luz do que seria a continuação dos acordos de Abraão, tendo aí o Irã neutralizado como ameaça. E você tem uma terceira teoria, que vai entender que, na verdade, o que faz com que o Trump ataque o Irã não é necessariamente o interesse israelense, né, entre aspas, dominando os Estados Unidos, mas sim a China, como retrospecto do conflito sino-americano, voltado essencialmente a retirar um importante ativo do interesse chinês no Oriente Médio, que é o Irã, importante produtor e exportador de petróleo para a China, e um aliado relevante no que tange uma presença física chinesa naquela região. Ou seja, se a perspectiva de destruir um aliado da China na região for a dominante, os Estados Unidos, de certa forma, estão conseguindo cumprir o cronograma. Se a perspectiva for de mudança de regime, é muito complicado, porque a inteligência americana com certeza conhece que não existe uma Delcy Rodrigues iraniana, não apenas pela caracterização do regime, mas pelo fato de que a própria luta intestina internamente é entre, essencialmente, radicais. E na perspectiva de que os Estados Unidos teriam entrado na guerra meramente de forma fortuita em apoio a Israel, se sustenta de forma relativamente frágil na perspectiva de compreender que existe aí um descompasso entre o planejamento militar das operações, que tende a ser muito bom, versus objetivos políticos que são colocados muitas vezes à la carte, pouco dimensionados e organizados à luz daquilo que pode ser chamado de vitória para o público americano. É por isso que ainda é muito difícil de bater o martelo.